Seja bem-vindo ao Factory EAD, o seu guia na etapa operacional. O guia do EAD Factory tem como objetivo demonstrar a usabilidade do sistema para implantação no estabelecimento na fase operacional. Ao longo de uma série de vídeos, um de nossos consultores irá demonstrar o uso do sistema. Lembrando que o consultor responsável pela implantação estará acompanhando seu desenvolvimento e sempre à disposição para suas dúvidas. Agora vamos começar o treinamento. Episódio 8. Hoje iremos abordar o controle de estoque da fase operacional, demonstrando o que realmente será controlado, quais as movimentações que serão feitas, e como utilizar o estoque na primeira fase. Fique agora com o nosso consultor. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta ao Factory EAD, certo? Eu sou o Otávio, vocês já me conhecem, eu sou consultor aqui de implantação da Factory, tudo bem? Vocês já me conhecem dos outros vídeos, né? Dos episódios aí do Factory EAD. E hoje a gente vai estar dando encerramento a essa série da primeira fase da implantação, que é a fase operacional, certo? Então, o Factory EAD ele é destinado, né, para os clientes que optarem aí por realizar a metodologia de implantação, né, em fases, né, com a fase operacional, né, e em seguida a fase gerencial. E hoje a gente encerra, né, os conteúdos aí da fase gerencial com o controle de estoque, tá? Por que, Otávio, que você deixou para fazer o controle de estoque por último, né? Justamente porque durante o processo, né, da fase operacional, a gente não está controlando o estoque 100% ainda no Factor, né? Porque qual que é a ideia de fazer a implantação em fases? É deixar um inventário, né, pessoal, subir tudo que eu tenho no meu estoque para controlar item a item, quantidade a quantidade, né, dentro do Factor na segunda fase, que seria ali a fase gerencial, né, que a gente vai ter o controle, além do local de estoque de cada obra, né, a gente vai ter o controle do estoque como um todo, que seria o almoxarifado, certo? Então, hoje, né, eu vou estar demonstrando para vocês como que é feito, né, o controle de estoque nessa primeira etapa no Factory, tá? Como que a gente dá a entrada de material, se for necessário, tudo bem? O que a gente controla exatamente do estoque, certo? E como que a gente vai fazer as movimentações no sistema, beleza? Eu estou aqui com o Factory aberto já, tá? Então, relembrando, né? Na fase gerencial, né, se eu pegar qualquer módulo aqui, ó, seja compras, recebimento, né, mas principalmente aqui estoque, a gente não está com todas as opções em estoque, né, não tem todos os relatórios desbloqueados, não tem todas as consultas, enfim. Porque a fase é operacional, ou seja, é o que eu preciso ter, né, o essencial ali para o sistema estar funcionando para você como gestor dessa empresa, né, ou para o funcionário que utiliza o Factory no dia a dia, está tendo controle de como que está o andamento aí da empresa, né, mas com o necessário para estar realizando esse controle, tá? Com isso, como que a gente vai controlar o estoque no Factory? Primeiramente, se eu vier aqui em cadastros, produtos e locais de estoque, aqui a gente tem alguns locais de estoque dentro do sistema, tá, pessoal? Então, o que que é isso aqui, né? Vou vir também aqui, ó, em projetos e projetos, tá? Vou deixar uma abinha aqui do lado da outra, né? Usando aquele esquema que eu mostrei para vocês no outro treinamento já, de deixar a aba lado a lado. O que que acontece dentro do Factor? A gente tem um local de estoque almoxarifado, que seria o meu estoque como um todo, que é o que a gente vai controlar de fato lá na segunda fase, que é a fase gerencial, tá? E a gente tem um local de estoque chamado terceiros, né, que é para quando envolve o processo de triangulação, de transferir o local de estoque, né, fazer nota de envio e retorno de remessa de beneficiamento, né, de perfil para pintura, né, quando eu preciso mudar o meu local de estoque ali no meio do processo, antes de chegar à instalação, a gente tem esse local de estoque terceiros, tá? E além do almoxarifado e do terceiros, a gente tem um local de estoque para cada obra, tá, pessoal? Então, o que é isso daqui? Obra, aqui lá do 100, né, vira projeto aqui no Factor, né, eu tenho aqui os meus projetos cadastrados, eu tenho um local de estoque para cada projeto dentro do Factor. Então, por exemplo, aqui eu tenho o projeto 1, tenho o projeto 8, né, tenho o Residencial Factory 2, Residencial Sorocaba 1, né, eu tenho alguns projetos aqui nessa base que eu movimentei com vocês ao longo dos treinamentos, né, eu tenho um local de estoque para cada obra, tá? Então, para que serve isso? Quando a gente vai estar aí no processo de produção, né, aí do estabelecimento, né, com esse novo planejamento, o Factory já cria um local de estoque para cada obra, ou seja, além do meu local de estoque almoxarifado, que eu posso ter reservas, né, eu tenho um local de estoque de cada obra, justamente para mim saber que eu não posso misturar de uma obra, né, de um cliente com de outro cliente. Ou se eventualmente eu precisar
transferir algum material, né, por necessidade de urgência, de necessidade. Por exemplo, preciso transferir um perfil que tem na obra A para a obra B, porque a obra A vai entregar, a obra B vai entregar primeiro do que a obra A, por exemplo. Né? Então, por isso que a gente tem locais de estoque de cada obra e local de estoque almoxerifado e terceiros, tá? É justamente para ter esse controle. O que então a gente vai controlar de fato na primeira fase? É somente local de estoque de projeto, tá, pessoal? Local de estoque almoxarifado e terceiros a gente não controla ainda nessa primeira fase, porque a gente só vai controlar, né, o que foi produzido, né, de fato. Então, quando tem as minhas ordens de fabricação, né, que meu produto acabado sendo feito, na hora que eu encerrar essa ordem, mesmo que eu não tenha movimentado o estoque, né, o sistema ele vai entender que aquele material, aquele produto, né, está sendo produzido, né, ele está sendo realmente construído, né, o processo de usinagem ali, enfim. Então, eu tenho, por exemplo, minha J1, minha janela sendo realmente fabricada, ele vai dar entrada no local de estoque da obra para o encerramento daquela ordem de produção de fabricação, esse produto no local da obra. Né? Então, mesmo que eu não tenha feito ali a entrada, né, dos materiais movimentando estoque, não tenha consumido, né, os recursos ali através das baixas, né, de requisição dentro das ordens de fabricação, que a gente não está utilizando requisição também nesse primeiro momento, tá? A gente vai ter o produto acabado, ou seja, o que eu realmente fabriquei no local de estoque da obra, tá? A diferença é que a gente não vai estar olhando no macro, que seria o local de estoque almoxerifado. Beleza? Dito isso, tá? Então vamos para as movimentações de fato, né? Eu vou começar aqui, tá, pessoal, mostrando para vocês o seguinte. Então, vamos aqui em estoque, né, pessoal? Ordem de produção, a gente consegue ver, né, as ordens, né, no processo de produção que eu tive ao longo de uma obra, por exemplo. Né? Então, lembrando que no Factor as ordens de produção são divididas em três tipos. Beneficiamento, que seria uma ordem de pintura, né? Ordem de corte dos perfis, então a gente compra ali, né, na indústria padrão as barras 6 metros, né? Então tem as ordens de corte para as barras ficarem nas medidas certas para a esquadria. E a gente tem a ordem de fabricação, que seria ali consumindo, né, os componentes, né, enfim, o que eu preciso de fato para fazer a montagem final, tá? Eu vou pegar aqui então fabricação, né? Eu vou dar aqui total e vai aparecer algumas ordens que a gente já deu encerramento, né? A gente já deu encerramento em algumas via, perdão, a gente já encerrou, né, via apontamento, né, lá no treinamento do EAD de planejamento diário de produção, né, e controle de produção também, tá? Foram a F1, J1 e P1, então eu tenho aqui minha janela, minha porta, meu módulo fixo, tá? E aqui eu também tenho minha P1, M1 e J1, tá, pessoal? O que eu quero fazer aqui? Se eu venho com alguma desses itens aqui, né, que já estão encerrados, ou seja, foram fabricados de fato, eu vou selecionar e dar o atalho F7, né? O F7 nada mais é do que uma consulta de estoque direto, né, nas outras interfaces aí do sistema, tá? Eu dei F7, né, pessoal? Nesse último item aqui, ó, Code PCR 200, tá? Que é a nossa porta de correio de duas folhas, né, modelo tradicional da linha Gold. Eu tenho aqui, né, o valor unitário médio, o valor em estoque. Então, esses valores ele pega do valor médio do produto, tá? O próprio sistema. E aqui eu tenho, ó, local estoque. Quantidade inicial zero, quantidade entradas um, né? Aqui eu tenho quantidade de saída um e saldo. Então, o que que é isso aqui? Eu tenho meu local de estoque almoxarifado, que é o completo, né? Que estão todos os meus materiais ali. Eu tenho o local de estoque projeto um, que é desta obra em específico, né? Então, eu sei que desta obra eu tenho uma porta de correr, né? Para ser produzida, que já foi produzida aqui, né? Quantidade a produzir um, quantidade produzida um. Então, eu já fabriquei essa janela de correr, tá? Essa porta de correr, perdão. E aqui em quantidade de entrada, mostra o que entrou no local de estoque dessa obra. Ou seja, quando eu encerrei essa ordem de fabricação, o sistema ele deu a entrada no meu produto acabado, mesmo que eu não tenha controlado o estoque, que eu não tenha requisição para produzir esses itens, tá? Porque a gente está fazendo na fase operacional o controle sem limitação de requisição para o sistema. O que seria uma requisição, Otávio? Quando eu faço a integração da produção, seja corte ou fabricação, o sistema ele vai listar para a gente, né, de acordo com a tipologia e a estrutura que eu tenho, o que eu preciso para fazer, né, para encerrar essa ordem de fabricação, tá? Com essa requisição, né, a gente consegue separar os materiais para fazer o encerramento do produto acabado.
né? Na fase operacional, a gente não tem esse controle ainda, justamente porque está ajeitando o estoque, né? Ajeitando ali para subir o inventário, né? Para organizar o que vai ser consumido nos itens no momento de encerrar as ordens de corte e de fabricação. Então, a gente tem ali somente o controle do que é o produto acabado, o que eu produzi de fato ou não, certo? Se eu estou aqui em estoque físico, né? Se eu vier aqui em movimento de estoque, eu não vou filtrar por data, eu vou deixar o sistema buscar sozinho. Eu consigo saber, ó, que pelo encerramento de ordem de produção, né, no dia 13/6 aqui, ó, minha OP161, que é de fabricação que está aqui, no local de estoque da obra projeto 1, entraram, né, uma porta de correio. Então, quando eu encerrei essa ordem de fabricação, o sistema deu entrada no local de estoque da obra de uma janela. Se eu vier aqui e visualizar essa ordem, eu consigo ver que ela não tem requisição, ou seja, eu integrei ela sem requisição, né? Justamente hoje é o que nós estamos fazendo nessa primeira fase, tá? Se eu vier aqui em movimentação, né, baixa de requisição, eu não tenho baixa, certo? Eu só tenho o encerramento, tudo bem? E daí esse custo da baixa ele pega do valor médio do produto, tá? Como eu já comentei. Aqui em planejamento, em processo de produção, né, eu tenho a minha fabricação completa, né, o apontamento que a gente fez ali da produção, tá? Mas eu não tenho requisição, ou seja, eu não estou listando, né, o que eu tenho de componente, de material para produzir essa janela de fato. Mas o encerramento possibilitou a gente dar entrada nesse material no local de estoque da obra, né? E como que a gente vai fazer a baixa, Otávio, né, desse material? Vai ser pelo romaneio, né? Então, quero dar o encerramento do local de estoque do que foi realmente produzido e eu estou enviando para a obra, a gente vai vir em ações e gerar romaneio da OP. No romaneio, a gente tem essa flag baixa estoque, né? Se eu deixo esse campo aqui marcado, na hora que eu finalizar esse romaneio, né, ou seja, estou concretizando ali o processo de enviar o material produzido, né, a minha P1, a minha porta de correio já foi produzida. Estou enviando ela para o local de estoque da obra, né? Como que a gente dá baixa no local de estoque desse projeto? Pelo romaneio. Então, eu venho aqui no romaneio, marco baixa estoque, né? Posso ver aqui o detalhe do item, ó, faz descrição da OP161, né? Consigo ver aqui a quantidade do rateio, posso ser observação, então baixando o estoque da obra pelo romaneio, certo? Consigo colocar aqui a data do recebimento, vou simular como se fosse hoje mesmo, tá? E vou gravar, né? Com o romaneio gravado, se eu vier aqui em romaneio e localizar, a gente consegue fazer a emissão do documento, né? Então aqui eu tenho lá minha porta de correio, né, que eu estou enviando, né, para o local da obra, né? Então eu tenho aqui as medidas, o peso, né, que eu realmente fabriquei e que eu estou mandando lá para minha obra, né? Tem aqui a observação que eu coloquei, ó, baixando o estoque da obra pelo romaneio, certo? Romaneio 3 tem aqui o peso, tá? Então a baixa de local de estoque da obra a gente vai dar pelo romaneio, né? Se eu vier aqui em ações e finalizar, ou seja, fiz a emissão ali do meu romaneio, né? Estou finalizando, chegou lá na obra mesmo, né? O meu processo ali de romaneio acabou. Se eu vier aqui em exibir finalizados, marcar e localizar, aparece, né, que foi finalizado, né? A flag baixar estoque estava marcado, né? Ela não aparece aqui porque a gente está só visualizando agora. Se eu voltar lá para minha OP e der um F7, né? Mas eu não vou nem vir aqui pelo F7, eu vou vir direto em estoque, consulta de estoque. Eu vou pegar essa obra aqui, que era o nosso projeto 1, certo? Vou lá, ó, consulta de estoque, local de estoque, projeto 1 e vou localizar. Aqui tem os materiais que foram cadastrados, certo? Né? Não movimento de estoque, né? Mas deu uma entrada ali, né, pelo processo de compras, então consigo saber o que comprei da obra, tá? Mas eu vim aqui, ó, em grupo e colocar esquadrias. Coloco aqui esquadrias, certo? A gente deu abaixo na porta de correio, na Gold PCR 200. As outras ordens de fabricação, deixa eu filtrar aqui só o projeto 1, ó, estão encerradas também, né? Se eu der um F7, né, ainda tem, porque eu só baixei no romaneio, só fiz o romaneio da OP161, né? Eu poderia ter feito aqui, selecionado mais itens, né, e gerar romaneio. E gerar romaneio de todo mundo, né? Quero gerar romaneio de todo mundo de uma vez, eu posso. Ali eu fiz de uma só para mostrar no exemplo aqui para vocês, tá? Então aqui ó, eu consigo ver ó, que a nossa PCR 200, né, ela não tem mais saldo físico de estoque, certo? Se eu vier aqui em detalhes, que seria a mesma coisa que eu dar um F7 lá,
Em movimento estoque físico, né? Já movimentou aqui, ó, estoque inicial zero, entrada um pelo encerramento da OP, e em quantidade de saída um, ou seja, saiu pelo meu romaneio. Se eu vier em movimento de estoque e filtrar, ele já mostra aqui, ó. Deixa eu dar um melhor ajuste aqui também. Então, ó, tipo de origem. No encerramento da OP, como a gente já tinha visto, deu a entrada, né? E no romaneio, deu a saída daquele mesmo item. Então, eu consigo baixar o local do meu estoque, né, do que eu tenho ali de produto acabado pelo romaneio. Tá bom, pessoal? Então, esse é o controle de estoque que a gente vai ter nessa primeira fase, tá? De produtos ali que eu tenho realmente, né, produtos acabados, tá? Do que eu produzi ou não. Otávio, eu quero dar baixa agora no estoque, né? Lá dos outros itens, né? Também já fabriquei normal. Também já fabriquei, né? Encerrei aqui a minha produção. Vou enviar lá para a obra para fazer a instalação. Gera romaneio de OP, deixa a flag baixar estoque marcado e é o mesmo processo, tá, pessoal? Na hora que finalizar o romaneio, lá na tela de romaneios, aqui na consulta de estoque, ou se vier apertar o F7, né? Aqui já vai atualizar, ó, vai aparecer mais um, romaneio 4. Agora vão ter dois itens aqui dentro, né? Ó, vai ter a minha porta de correr também, perdão, minha janela de correr no módulo fixo, né? Então tem aqui os meus dois itens, né? Na hora que eu finalizar esse outro romaneio aqui também, ó, em edição finalizado, se eu constar estoque, ó, e atualizar aqui agora, zerou todo mundo. Ou seja, todos os meus itens que eu produzi dessa obra, eu já dei abaixo no meu local de estoque, tá? Então é assim que a gente vai conseguir dar a baixa em local de estoque dos materiais, beleza? Otávio, né? Tudo bem, consigo controlar aí o meu estoque, né, da obra, mas eu preciso, né, nessa primeira etapa já também controlar ali, por exemplo, que eu tenho de perfil, né, alguma outra informação. Como que eu faço esse controle? Esse controle, tá, pessoal, ele vai estar aí restrito à segunda fase da implantação, que é quando eu subir o inventário, porque vai ter código de produto, né? A gente tem que entender que se eu altero o código de um produto, se eu estou ajeitando o meu estoque, né, começa aí a alterar, então na hora que fizer a integração vai ter um outro produto, tá bom? Diversos detalhes assim que implicam aí no controle de estoque da primeira fase, por isso que a gente controla somente o que é produto acabado e o que não é, tá? Com isso, né, a gente consegue dar entrada, se for preciso, dos materiais através de movimentação manual. Então, o que é uma movimentação manual? Otávio, eu quero, lá no meu almoxerifado, né, chegou, por exemplo, algumas barras lá que eu comprei, ou eu vou precisar mandar essas barras para uma obra para produzir uma janela, né, porque eu já tenho no meu estoque. Eu não quero utilizar, por exemplo, e comprar, né, eu quero, por exemplo, aproveitar. Né? Como que eu faço para dar essa entrada e, por exemplo, transferir para o local de estoque lá da obra que eu preciso? Vai aqui em novo, o produto já está cadastrado aqui, né? Por exemplo, a minha barra que eu preciso já está cadastrado aqui. Vamos supor que eu contramarco, por exemplo. Então, digamos que já tem aqui cadastrado. Beleza, está cadastrado, você só vai fazer a movimentação, né? Então, digamos, quero dar entrada lá no projeto um, né? Coloco aqui a quantidade, ele vai informar o custo unitário de acordo com o valor médio do produto, tá? Coloco aqui o solicitante, né? Quem que está aprovando, o motivo ele é obrigatório. Então, por exemplo, entrada do contramarco da obra. Beleza. Ajuste de entrada, movimentação manual, a data, vai gravar. Feito isso aqui, se eu for lá em estoque, consulta de estoque, pegar projeto um e localizar, vamos pegar aqui aquele mesmo código, CM098. CM098. Então não está aparecendo aqui ainda, tá? Vou finalizar essa movimentação manual. Finalizei, ou seja, já encerrei esse movimento aqui no Factory. Vou vir aqui em consulta de estoque e vou localizar. Eu tenho a minha barra aqui, ó, saldo físico 1. Se eu der um detalhes dessa barra, eu consigo ver aqui em movimento de estoque que ela veio através de uma movimentação manual, tá? Então, no cenário de controle de outros produtos que não seja o meu produto acabado, a gente vai estar controlando, né, o estoque via movimentação manual.
Tudo bem, pessoal? Relembrando, a fase operacional é para a gente ter o controle ali como um macro do estabelecimento, né? Para a gente ter ali indicador, né? O apontamento de produção, planejamento, compras, enfim. Mas o estoque ele ainda não vai estar 100%, né? O estoque 100% vai estar sendo controlado depois que a gente subir em inventário, tá? Então, depois que subir o inventário, que lançar todos os itens que eu tenho lá no meu almoxarifado, através do assistente de inventário aqui para o Factor, aí sim a gente vai estar dando movimentação de estoque, os CFLPs vão estar baixando estoque, tá? Outros locais vão estar baixando estoque também. Beleza, Otávio, né? Dei a entrada lá, né? Tinha no meu almoxarifado, por exemplo, né? Fiz ali a entrada de um material, mas digamos que eu entrei nessa barra aqui agora. Como não tem requisição na OP, não vai consumir, por exemplo. Tá? Aqui eu sei que é um contramarco, mas digamos que fosse um outro item, né? Digamos que fosse um parafuso. Beleza, não tenho requisição, não vai consumir. Como que eu vou dar baixa? É o mesmo processo. Vem aqui em novo, vai dar ajuste de saída agora, vai pegar o produto, então CM098, local de estoque, né, vai apontar onde que está, vai colocar ali a quantidade, solicitante, aprovador. Isso aqui vai estar de acordo com os usuários que vão estar utilizando essa tela, tá? Relembrando, a tela de movimentação manual, né, ela é uma tela que ela pode literalmente bagunçar o seu estoque. Então, é uma tela que ela é legal somente ao controle de quem realmente está fazendo as movimentações. Uma vez a movimentação finalizada, a gente não tem cancelamento de movimentação manual. Então, justamente pela questão aí de custo, né? Então, o que que acontece? Se eu faço uma movimentação manual e eu preciso estornar, eu tenho que vir aqui e compensar com o processo contrário, tá? Vou colocar aqui o motivo, então, saída, baixa de estoque da obra. Vou gravar, vou vir aqui na MM2, movimentação manual 2, e vou finalizar ela. Finalizada, se eu voltar lá em consulta de estoque, é para zerar a barra aqui que eu não atualizar. Ó, então eu dei a entrada no material, eu dei a baixa. Por onde eu estava? Movimento de estoque, filtrar, movimentação manual de entrada e movimentação manual de saída. Um e 2, entrada, saída. Então é dessa forma que a gente controla aí o estoque, tá, pessoal? Primeiramente, né, nesta parte de controle operacional. No controle gerencial, aí sim a gente vai estar com o controle total do estoque, tá? Otávio, beleza, né? Você me mostrou aí, mas por que que não deu entrada no local de estoque da obra, por exemplo? Lembra lá os códigos fiscais, né, o CFLP? Digamos que eu estou aqui com o CFLP 101, que foi o que eu utilizei lá no EAD de compras, né? Se eu pegar aqui o CFP 101, 1101, ele está com o movimento de estoque desmarcado, tá? E ele vai ficar desmarcado até a segunda fase. Porque mesmo que eu não fiz ali a entrada dos materiais na compra, né? Eu fiz o recebimento gerencial, né? Eu preciso saber o que eu comprei, certo? A gente não está comprando, a não ser que você trabalhe com revenda, né? Que você compra o produto acabado diretamente. Mas se tem fabricação, se tem produção dentro da sua fábrica, né, do seu estabelecimento, a gente precisa saber o que comprou. A gente não está controlando necessariamente, né, a entrada e a saída desses materiais, mas o processo de compras ele ocorre normalmente, tá? Não está movimentando estoque justamente por isso. Então, como que a gente controla o estoque na primeira fase? Com as movimentações manuais. A transferência de local de estoque é só se a gente tiver o controle de saldo ali do local da obra, tá? Então, por exemplo, digamos que eu fiz lá uma movimentação de uma barra que eu tenho de um local de estoque de uma obra. Só que aquela barra eu quero utilizar em outra obra. E eu só quero saber aqui no sistema como que eu consigo fazer esse controle. Transferência de local, vai vir aqui em novo e vai jogar de um local de estoque para outro local de estoque. Eu estou transferindo, não estou dando entrada nem saída desse material. Estou só mudando, né, a posição ali dele, né, de local dentro do meu estabelecimento e quero deixar isso registrado no Factor. Como que eu faço isso? Através da transferência de local de estoque, tá, pessoal? Então, esse seria um outro processo também. Belezinha? Né? Então, como que eu posso fazer isso aqui, por exemplo? Digamos que eu tenho uma mesma janela, né? Não acaba sendo comum as mesmas medidas, tá? Mas eventualmente pode ocorrer o caso, né, de uma esquadria aí servir para uma outra obra. Quero fazer esse aproveitamento, né? Porque a outra obra tem mais urgência, né? Como que eu faço no Vector? Vou pegar aqui, tá, pessoal, outro projeto que não seja o projeto um.
Vou dar um F7 aqui só para ver se tem o local de estoque. Ó, então, residencial Sorocaba 1, eu tenho a entrada pela UP de fabricação desses 3 Maxim de 2 folhas. Digamos que eu preciso de um desses Maxim para uma outra obra. Como que eu faço isso? Transferência de local de estoque. Vou vir aqui em novo, vou pegar o residencial Sorocaba 1, vou pegar a outra obra que eu preciso. Então, digamos que lá para o residencial Factory 2 eu vou precisar, certo? Vou colocar aqui o produto. Eu não peguei o código, deixa eu pegar o código lá, perdão. Ó, L30, deixa eu anotar aqui. Pegar aqui a variante também, que eu não peguei. Deixa aqui em cima pra gente. Então, ó, transferência de local de estoque, residencial Sorocaba 1 para o residencial Factory 2, produto L30 Max N00. Já tenho aqui a minha variante, que é a única que eu tenho no local de estoque dessa obra. Lá eu tenho 3, né? Digamos que eu preciso de um sobre essa outra obra, né? Motivos: urgência, de necessidade da obra. Eu estou transferindo o local de estoque por urgência de necessidade da outra obra. Coloco aqui o motivo, coloco a quantidade. Opa, cancelar não. Gravar. Gravei a transferência, vai ter edição. Se eu der um F7 lá na minha OP139, eu ainda tenho 3 Maxim nesse local da obra. Deixa eu tirar aqui. Vou voltar aqui para transferência. Vou vir em ações e finalizar. Certo? Se eu exibir finalizados, já deu encerramento. É o mesmo processo, né, da movimentação manual. Vou lá na OP139 e vou postar o estoque dela de novo. Ó, eu tenho agora, né, saldo 2 no residencial Sorocaba 1 e saldo 1 no residencial Factory 2. Né? Ou seja, entraram 3 no Sorocaba 1, entrou 1 no Factory 2, porém saiu 1 do residencial Sorocaba 3. Então eu tenho 3 menos 1, 2, 1 mais 0, 0. Se eu vier aqui em movimentação de estoque, né, eu consigo ver, ó, saída e entrada. Né? Eu fiz a transferência de local de estoque, um que deu a saída no local de uma obra e deu a entrada no local da outra. Então tem aqui a entrada e a saída da transferência. Então a transferência ela gera uma movimentação de entrada e de saída e ele já calculou aqui o custo de acordo com o valor padrão unitário médio do produto. Tá? Então se eu precisar fazer alguma transferência, né, de local de uma obra para outra, eu faço dessa forma. Otávio, mesmo assim, né, não, além disso, eu preciso de um outro controle. Como que você faz hoje em dia na sua empresa? Tá? Você vai continuar fazendo o mesmo processo. Então, aqui a gente controla o estoque via planilha de Excel. Né? Então, na primeira fase, continua controlando essa planilha de Excel, até implantar a segunda fase, que vai ser a fase gerencial. Otávio, beleza, mas preciso cadastrar um produto? Vem aqui, produtos, produtos, né? Vem aqui e começa a cadastrar. Então, eu preciso de uma barra, preciso de um outro componente, quero fazer o cadastro, né? Para mim dar a entrada e a saída, né? Transferir o local de estoque, né? As movimentações manuais, aqui com o produto que eu não tenho cadastrado ainda no Factor porque eu não fiz integração. Vem aqui cadastro produto. Outra possibilidade seria utilizar o assistente de inventário, tá, pessoal? Mas somente para fazer, processar produto. Lá no assistente de inventário, a gente vai estar utilizando ele, né, para estar fazendo o controle na segunda fase. Mas para cadastrar produto, ele também auxilia, né, porque a gente consegue cadastrar um produto de forma mais simples através do assistente de inventário. Então, digamos que eu queira cadastrar lá, por exemplo, é, um componente, né, que eu quero dar entrada e a saída. Vou pegar aqui essa alavanca, pegar aqui a cor, quantidade, né? Não vou informar local, nem com custo, vou adicionar. Venho aqui e processar produto. Na hora que eu clicar em processar produto, ele vai jogar esse produto lá para o meu cadastro de produto. Então, ao invés de eu vir aqui fazer na mão o cadastro, eu posso fazer via assistente de inventário, tá? Seria uma alternativa eu vir aqui e clicar em novo, tá bom? Então, pessoal, controle de estoque, né, nesse primeiro momento é dessa forma, né? Se eu quiser seguir com o processo aqui, né, através do meu produto acabado, eu posso ir lá, serviços, ordem de serviço, né?
Já gerei o romaneio dessa janela aqui da OP161, né? Já finalizei o romaneio está finalizado, né? Vou fazer a instalação, venho aqui, gerar um de serviço avulsa, vai controlar a instalação do produto acabado, dando encerramento sem faturamento da ordem de serviço de instalação, tá? Lembrando que manutenção e terceirização de produção é na segunda fase também, certo, pessoal? Então, o controle de estoque, ele é realizado dessa forma inicialmente, tá? Lembrando que a ideia de controlar em fase é justamente para ter um controle mais simplificado e aprofundando o conhecimento do sistema aos poucos, né? Para a gente não chegar com uma tempestade ali de informações, né? E acabar travando um processo que possa ser realizado de forma mais tranquila nesse primeiro momento, tá? Quaisquer dúvidas, né? Pode estar entrando aí com o consultor que vai estar acompanhando vocês no processo de implantação, tudo bem? E hoje a gente encerra o Factory AD da fase operacional, tá? O Factory AD da fase gerencial vai ser liberado para vocês conforme a necessidade que vocês tiverem tendo. Então, eu terminei a implantação da primeira fase. Agora eu quero fazer a cotação, né, dos materiais, quero fazer a cotação com vários fornecedores. A gente vai estar liberando, né, a cotação aí, o treinamento de cotação para vocês, né? Eu quero fazer agora controle de expedição lá na frente. Então a gente vai e libera o vídeo, o treinamento do EAD da expedição, tá? Na primeira fase a gente encerra os treinamentos hoje, beleza, pessoal? Então, relembrando, né, qualquer dúvida aí, é só entrar em contato do pessoal e até o próximo vídeo. O que achou do treinamento? Você pode acessar o formulário do FAQ e nos dar um feedback. Para mais informações, acesse nossos canais. Até o próximo treinamento.